Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no canal do Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Bom, hoje eu vou resolver com vocês a resolução das questões de matemática da prova da Univ, tá? Da UniRV 2024. Essa prova que nós vamos resolver aqui nessa aula é a prova do dia 3 de junho, tá? Numa segunda-feira, a primeira prova dessas sequências de prova da Univ, da prova do vestibular de medicina, tá bom? Eu digitei todas as questões aqui, elas estão aparecendo aí pra gente. A primeira questão, que é a questão 9, a número 9 dessa prova. Todas as questões são de verdadeiro ou falso, você tem que dar esse valor lógico para cada item, afirmando se é verdadeiro ou se é falso a alternativa que é apresentada, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item diz assim: no lançamento de três dados perfeitos, a probabilidade de sair faces iguais é maior que 2,5? Tá aí. Como no piscar de olhos, apareceu três dados. Só que o problema aqui é que eles não são perfeitos. Bem, olha, aqui está uma situação em que sai três números iguais na face superior. A probabilidade de sair, por exemplo, o 3 no primeiro dado é um sexto. Mas para sair três números iguais, o primeiro dado pouco importa o que vai sair. Pode sair de qualquer um dos números de 1 até 6. Então, nós vamos nos preocupar somente com os dois seguintes dados, porque já o primeiro não importa o que vai sair. No segundo dado, a probabilidade de sair um número que é igual ao que saiu no primeiro dado é uma chance em 6, porque tem que ser igual ao que é do primeiro dado. Então, uma chance em 6. No segundo dado, no terceiro dado, perdão, de sair igual ao do segundo, uma chance em 6. Como eu quero que saia igual no segundo e no terceiro, vou multiplicar essas duas probabilidades, porque a gente usou aí o conectivo e para a interpretação dessa junção desses dois eventos. 1/6 vezes 1/6 dá 1/36 avos. Quando nós vamos lá dividir o 1 por 36, fazer divisão do 1 por 36, nós devemos aí acrescentar dois zeros para poder fazer a divisão. Vai aparecer um 0,0 aqui. E agora começamos a dividir. Dá por 2, que vai dar 72. Sobram 28. E eu consigo aqui multiplicar por 7, que dá por 7. Mas antes de multiplicar por 7, nós podemos colocar um zerinho aqui devido exatamente à vírgula que a gente acrescentou. E a multiplicação por 7 dá 252. 7 vezes 30 é 210, 7 vezes 6, 42. Sobrando 28, né? Isso vai ficar aqui em dízima periódica. Então, essa probabilidade aqui, ela é maior, tá? Que 0,027, tá bom? Olha só que o resultado da divisão dá uma dízima periódica, nós fizemos aí um truncamento nesse resultado. Isso daqui representa para a gente 2,7%. Então, essa probabilidade ela é maior que 2,7%. Logo, é maior que 2,5%. Esse resultado aqui tem valor lógico verdadeiro. Bom, agora eu vou apagar tudo isso e a gente vai para o nosso próximo item aí. Considerando os anagramas distintos da palavra mosquito, se um deles for selecionado ao acaso, a probabilidade de começar com vogal é superior a 60%. Bom, a gente tem que lembrar lá que probabilidade é sempre o que eu quero sobre o que eu tenho. Bom, o que eu tenho são todos os anagramas da palavra mosquito. E como que eu calculo os anagramas da palavra mosquito? Eu conto quantas letras mosquito tem, que são 8 letras, e verifico se tem repetição de letras, que é o que acontece exatamente com a letra O, que repete duas vezes.
Então, aqui vai aparecer uma permutação de 8 objetos, que são 8 letras, onde a letra O repete 2 vezes. Uma permutação com elementos repetidos. Agora, os anagramas, desses anagramas que nós vamos calcular, o que eu quero são os anagramas que começam com vogal. Aí vamos pensar assim, para começar com vogal, nós vamos ter a primeira vogal, podendo ser qualquer uma das vogais que aparecem, que da palavra mosquito tem a letra O, tem a letra U, tem a letra I e tem a letra O. Vamos pensar primeiro que aqui apareça a letra U ou a letra I, que são duas letras que não são repetidas. Então, nós temos duas possibilidades. Bem aqui, sobram-se 7 letras. Dessas 7 letras que vão sobrar, nós temos a repetição de quantas? De duas, né? Que é a letra O. Então, aqui vai dar uma permutação de 7 objetos, que são 7 letras, onde o repete 2 vezes. Princípio fundamental da contagem indica que eu tenha 2 vezes essa quantidade de permutações que aparece aí, de 7 objetos repetindo 2, porque pode ser tanto com a letra U como com a letra I. Bom, esse cálculo aqui nos dá isso, né? 2 vezes 7 fatorial, que é n fatorial, que é justamente fatorial da quantidade de letras, dividido pelo fatorial das repetições, que no caso é da letra O, que repete 2 vezes. Nós vamos poder simplificar isso. O que sobra é 7 fatorial. Então, esse 7 fatorial, eu já vou colocar aqui no que eu quero. Só que, né, as palavras que começam com vogal, elas podem começar com U ou I. Aí eu vou apagar aqui. Nós já contamos elas. Mas elas podem começar, por exemplo, com a letra O. Se elas começar com a letra O, nós vamos ter aqui 7 letras. E dessas 7 letras não tem repetição, né? Essas 7 letras, esse O aqui, ele está fixo. Então, nós não temos repetição de letras naquelas que nós vamos permutar. Então, aqui é só uma permutação de 7 objetos, que dá 7 fatorial. Então, nós temos 7 fatorial maneiras de permutar, 7 fatorial, perdão, anagramas que começam com U ou I, e temos agora 7 fatorial anagramas que começam com O. Como os anagramas que começam com vogal ou começam com U ou I ou com O, aqui nós vamos somar essas duas quantidades. Então, essas permutações aqui estão ficando em cima da seguinte forma: 2 vezes 7 fatorial, porque está somando 7 fatorial 2 vezes. Embaixo, aparece 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a permutação das 8 letras, dividido por 2 fatorial, que é por causa da repetição da letra O. Isso virou uma divisão de fração, você conserva a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Como 2 fatorial é 2, eu já vou colocar 2 fatorial como 2. Aí sobrou esse 2, eu posso multiplicar por esse 2, que vai virar um 4, vezes as 7 fatorial, dividido o 8 fatorial, eu vou expandir ele até 7 fatorial. A gente vai poder cortar. Então, o que sobra é 4 oitavos. E 4 oitavos representa meio. Meio representa 50% de probabilidade. Então, eu tenho uma probabilidade de começar com vogal de 50%, que não é superior a 60%. Logo, esse item ele é falso. Vou apagar tudo agora e a gente vai para o nosso próximo item. Em uma sala, há 15 pessoas em uma fila de espera, sendo 9 homens e 6 mulheres. Se 5 delas são selecionadas aleatoriamente, a probabilidade de que exatamente 3 sejam homens e 2 sejam mulheres é de 60 sobre 143. Vamos ter que fazer o cálculo para verificar se isso é verdadeiro ou é falso. Então vamos lá. Probabilidade, o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu tenho nesse caso são todas as formas distintas de dessas 15 pessoas eu selecionar 5.
Então, uma combinação de 15, escolher 5. Porque não importa a ordem que eu vou escolher essas pessoas, porque não fala para a gente que foi escolhido com uma certa ordem, ou com uma certa preferência por pessoa. Só que desses elementos que eu tenho, o que eu quero é que sejam selecionados exatamente 3 homens e 2 mulheres. Sendo 9 homens, para que eu selecione 3 homens, eu vou escolher 3 homens dentro dos 9. Para que eu selecione 2 mulheres, eu vou escolher 2 mulheres dentro das 9, dentro das 6 mulheres. Como eu vou escolher homens e mulheres, a gente vai multiplicar essa quantidade. Isso é o que eu quero. Tá? Escolher 3 homens dentre os 9, escolher 2 mulheres dentre as 6. De quantas formas eu posso fazer isso? É o produto dessas quantidades. Então, esse é o cálculo de probabilidade que a gente tem que fazer. Vamos calcular aqui separadinho quanto que é a combinação de 15 escolher 5. Lembrando que aqui, né, a gente usa a forma da combinação. Aparece o 15 fatorial, que é o n fatorial, é o fatorial do tanto de objetos disponíveis que eu tenho para escolher. Embaixo aparece 5 fatorial, que é o fatorial do tamanho da escolha. E, teoricamente, eu colocaria aqui em parênteses a diferença entre o número de objetos que eu tenho disponível menos aqueles que eu vou escolher. E faço o fatorial. Essa continha do denominador aí, ela vai dar 10 fatorial. 5 fatorial vezes 10 fatorial. Ou seja, né, você coloca aqui o fatorial do tamanho da escolha e também o fatorial daquilo que você deixou para trás, que você não escolheu. São 10 objetos. Nós vamos expandir o 15 até chegar no 10. Vai ficar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Nós vamos manter o 5 fatorial, ou perdão, vamos manter o 5 fatorial, só que colocar ele de forma expandida. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 10 fatorial continua sendo 10 fatorial. E aqui a gente vai poder simplificar 10 fatorial com 10 fatorial. Bom, fora essa simplificação, eu posso simplificar 5 vezes 3, que dá 15, com o próprio 15. Então, nós vamos cortar ele. Chap, chap, né? Outra simplificação que nós podemos fazer é, por exemplo, do 4 com 12. 4 simplificado com 12 é dividir o 12 por 4. Vai ficar um 3 aqui no lugar do 4. No lugar do 12, perdão. Outra simplificação que nós conseguimos fazer é do 2 com 14, que vai virar uma divisão de 14 por 2, vai ficar um 7 no lugar do 14. Então, a única coisa que sobrou depois das simplificações é 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11, que não compensa muito a gente multiplicar, porque pode ser que a gente consiga simplificar mais depois. Então, o denominadorzinho da conta aqui vai ficar 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11. Já calculei o que eu quero, o que eu tenho, agora eu vou calcular o que eu quero. Para calcular o que eu quero, eu tenho que calcular duas combinações. Então, primeiro, combinação de 9, escolher 3. Então, isso 9 é o que eu tenho disponível para escolher, 9 fatorial. 3 fatorial é o fatorial tamanho da escolha. E 6 fatorial o tamanho, né, daqueles que eu não escolhi, que é 9 menos 3. Nós vamos expandir o 9 até o 6 fatorial, fica 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Nós vamos simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial. E o 3 fatorial nós vamos expandir ele. 3 vezes 2 vezes 1. Então, esses dois são simplificados. Eles vão embora. Chap, chap. O 9 eu posso simplificar com um 3. Também vai ficar chap, chap. Só que fica um 3 no lugar do 9. Outra simplificação possível é do 8 com 2, que dá 4. Chap, chap também. Então, o que sobrou? 3 vezes 4 vezes 7. Vou colocar aqui já na minha continha do que eu quero. 3 vezes 4 vezes 7. Só que isso daí, né, é somente a parcela aqui da combinação.
nós temos que calcular outra combinação. Vou apagar aqui. Combinação de 6 e escolher 2. Essa combinação de 6 e escolher 2, nós vamos fazer usando um macete. Você pode colocar dois tracinhos indicando o tamanho da escolha que eu tenho que escolher 2. E aplica o princípio fundamental da contagem. Tem 6 possibilidades para a primeira escolha. Escolhi uma mulher, sobra 5 possibilidades para a segunda escolha. Como não importa a ordem, que é um cálculo de combinação, você vai dividir pelo fatorial do tamanho da escolha, que é 1 vezes 2, que é justamente você preencher debaixo dos tracinhos de ordem crescente de 1 até o número de tracinhos que você tem. 6 com 2 eu consigo simplificar, fica 3 no lugar dele, sobra somente 3 vezes 5. Também não vou multiplicar não, porque vai que dá certo de eu simplificar alguém aqui. Fica 3 vezes 5 em cima. Bom, então agora vamos ver o que a gente pode cortar aqui. Eu posso simplificar o 7 com o 7, o 3 com o 3. O que sobrou? Sobrou em cima 4 vezes 3 vezes 5, dividido por 13 vezes 11. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60, e 13 vezes 11 dá 143. Então, a danada do item é verdadeira, né? Ele fala que essa probabilidade é de 60 sobre 143, tá bom? Agora nós vamos para a nossa próxima questão, que é o próximo item. Nesse próximo item, fala assim: um colégio possui 800 estudantes, dos quais 600 praticam futebol, 400 praticam basquete e 50 não praticam nenhum dos esportes. A probabilidade de escolher aleatoriamente um estudante que pratica ambos os esportes é menor que 40%. Bom, vamos verificar isso? Olha, notou que se você pegar 600, 400 e 50, que são as informações atribuídas aos 800 estudantes, quando nós realizamos a soma dessas quantidades, 600 mais 400 mais 50, isso dá 1050. Ora, mas por que dá 1050 se ele menciona para a gente que só tem 800 estudantes? É porque, quando a gente realiza esse tipo de contagem, a gente conta aqueles que praticam basquete e futebol 2 vezes. E quantos que foram contados 2 vezes? É justamente a diferença dessas quantidades. 1050 menos 800. Que basicamente a gente está realizando a continha do diagrama de Orley-Venn, que a gente faz as duas bolinhas e vai preenchendo. A gente nem vai precisar preencher isso. A probabilidade, então, sendo o que eu quero sobre o que eu tenho 800 estudantes, dos quais 250 praticam os dois esportes. Vamos verificar se essa probabilidade é menor que 40%. Olha, simplifiquei, ficou 25 sobre 80. Se eu quero verificar se é menor que 40%, é mais fácil, ao invés de eu dividir aí, né, para verificar se esse valor dá menor que 0,4, vamos pensar assim. Vamos calcular 40% de 80? 40% de 80 é fácil de calcular porque a gente consegue calcular mentalmente. 10% de 80 é 8, 40% é 4 vezes. Então, 40% deveria dar 32 sobre 80. Isso aqui que seria dar 40% de probabilidade, já que 32 é 40% de 80. Bom, então, de fato, né, já que o numerador nosso é 25, 25 é menor que 32, essa probabilidade é menor que 40%, e esse item ele é verdadeiro, tá bom? Então, finalizamos a nossa questão 9. Vamos para a próxima questão. Próxima questãozinha, letra A, diz assim: um aumento de 25%, seguido de uma redução de 30%, acarreta num decréscimo líquido de 12%. Vamos verificar se isso é verdade? Bom, para verificar se isso é verdade, vamos pegar uma situação hipotética. Vamos pensar num valor inicial de 100. Esse valor de 100 vai ter um aumento de 25%. Bom, se ele vai aumentar 25%, ele vai para 125, porque 25% de 100 é 25. Por isso, da escolha do valor inicial 100, que é muito fácil de calcular a porcentagem.
Agora, ele vai ter uma redução de 30%. 10% de 125 é 12,5. Isso implica, então, que 30% dessa quantidade vai ser 3 vezes 12,5, que dá 37,5. Bem? Então, aqui, quando ele tem uma redução, né, nós tivemos um aumento de 25% e agora uma redução de 30%, o valor que vai aparecer aqui vai ser 125 menos 37,5. E essa continha já dá para nós dizermos que é falsa, né? Porque tem uma parte decimal aqui e o valor aqui é um valor inteiro, sem parte decimal. Esse valor aqui dá 87,5. Esse 87,5, quando comparado com o valor inicial, dá uma redução de 12,5. 12,5 em 100, que representa 12,5%. Então, se ele fala que é um decréscimo líquido de 12%, na verdade ele está mentindo. Isso é falso. Então, vamos para o nosso próximo item, tá bom? O resultado da expressão raiz quadrada de 64% dividido por 25% ao quadrado vezes 30% é um valor x tal que x é menor que 5. Então, vamos ver? Olha, primeiro, raiz quadrada de 64% é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 sobre 100. Raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador, que dá 8 décimos. 8 décimos é a mesma coisa, se a gente simplificar, dividindo por 2 em cima e embaixo. Mesma coisa que 4 quintos. Bom, vamos guardar essa informação, vamos colocar ela aqui. Está ficando 4 quintos dividido. Agora vamos calcular o que é 25% ao quadrado. 25% é a mesma coisa que 1/4. Que é a quarta parte de 1, quarta parte do todo é 25%. Elevado ao quadrado, é numerador ao quadrado, que dá 1, denominador ao quadrado, que dá 16. Então, aqui vai ficar 4 quintos dividido por 1 sobre 16. E vezes 30%. 30% é 30 sobre 100. 30 sobre 100, 3 vezes 10. Tá bom? Agora, vamos fazer essa continha, onde a gente faz seguindo da esquerda para a direita. Então, primeiro a divisão. É uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E esse resultado todo vai ser multiplicado pela fração 3 décimos. Então, em cima, nós vamos ter 4 vezes 16, que dá 64. 64 vezes 3, que dá 192. Embaixo, nós temos 5 vezes 1, que é 5, vezes 10, que dá 50. E ele fala que esse número aqui, né, é um valor x que é menor que 5. Olha que bacana. Se isso aqui é menor que 5, o numerador aqui tem que ser menor que 250, porque 250 dividido por 50 dá 5. E como 192 é menor que 250, o nosso item é verdadeiro. Isso aqui é menor que 5. Então, verdadeiro para o item B. Vamos para o nosso próximo item. Próximo item, caso Pedro faça um investimento de R$ 8.000 com capitalização composta e ao fim de 3 meses resgate R$ 9.280, então a taxa de juros desse investimento terá sido superior a 5% ao mês. O que é mais fácil? É mais fácil a gente aplicar a taxa de 5% sobre o valor de 8.000, respeitando a capitalização composta, e verificar se depois desses 3 meses, ele tem esse resgate menor do que isso, ou maior do que isso, ou exatamente isso. Se for menor do que isso, o item é verdadeiro, porque ele fala que tem que ser superior a isso.
Se for exatamente isso, o item é falso. Se for maior o resgate, então o item também vai ser falso, tá bom? Então vamos pensar aí como que nós vamos resolver isso. Bom, em juros compostos, nós temos uma fórmula, que é montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. A taxa de juros aqui, que a gente está adotando como um teste, é de 5%. Se a gente levar isso na fórmula, a gente vai ter que elevar lá 1,05 ao cubo. Acho que isso aí daria mais tempo para fazer essa conta do que a gente aplicasse 5% mensalmente sobre este valor como taxa de juros para verificar o quanto que nós vamos ter no final de 3 meses. Então vamos fazer assim, lembrando que capitalização composta é uma capitalização que gera juros sobre juros. Então nós começamos com 8.000, depois de um mês ele tem 5% de juros sobre 8.000. 10% é a décima parte de 8.000, que dá 800. 5% vai ser a metade, que é 400. Então, aqui, ele vai ter 8.000 mais 400, que totalizam 8.400. Desses 8.400, passado mais um mês, ele vai ter um rendimento de 5%. 10% de 8.400 vai ser 840, décima parte, corta um zerinho. Metade de 840 representa 5%. Então, ele vai ter 8.400. Agora, vamos somar 420, que é a metade de 840, totalizando 8.820. Passado mais um mês, chegando no terceiro mês, o que vai acontecer? Vai render mais 5% sobre agora o valor atualizado, né, com 8.820. 10% de 8.820 é dividir por 10, é a décima parte, corta zero, dá 882. 5% é a metade desse valor. Então, ele vai ter no final 8.820 mais a metade de 882, que é 441. Somando esses valores, vai ficar 1, 6, 12, sobre 1, 8.261. 8.261 não é menor 8.261, não, né? 9.261. 9.261 não é menor que 9.280, que é justamente o que ele resgatou. Se ele resgatou isso, é porque a taxa de juros, que aqui é de 5% ao mês, ela tem que ser uma taxa maior. De fato, ela tem que ser uma taxa maior, ela tem que ser superior. Então, esse item é verdadeiro. Não esse, né? O item C, tá bom? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Próximo item, considere um aposentado que comprou uma televisão por R$ 6.000 a ser paga em 24 prestações, com juros simples de 2% ao mês previstos. Nesse caso, ao final do período, o valor pago pela televisão será inferior a R$ 9.000. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena observação que já vai ser suficiente para a gente resolver o problema. Olha, primeiro, existe uma coisa chamada série de pagamentos. Então, a gente deveria pensar assim, que nós vamos ter 24 prestações, todas essas prestações, a hipótese, por enquanto, de valores iguais, depois vamos discutir a hipótese. Se todas essas prestações têm valores iguais, vamos pegar aqui a primeira prestação, a segunda, a terceira, até a quarta, a 24ª prestação. Todas elas têm valores iguais. Cada uma delas representa uma quantia no tempo zero diferente. Por quê? Né? Imagina, você vai comprar a televisão e você vai pagar em prestações. Então, não faz sentido que todas as prestações cobrem a mesma quantidade de juros.
Porque praticamente você está amortecendo a sua dívida com o passar do tempo. Então você está pagando menos juros. Isso quer dizer que, né? Se você pegar, por exemplo, os 6.000 reais e fazer um cálculo de quanto de juros você vai pagar nos 6.000 reais, como se fosse pagar uma única prestação somente após 24 períodos mensais, a hipótese, então essa quantidade de juros é com certeza superior à quantidade que você paga mensalmente, porque você vai abatendo a sua dívida com o passar do tempo. Então, se a gente faz esse tipo de cálculo, que é juros, lembrando lá que a forma de juros simples é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nosso capital é o valor da dívida, que é o valor da televisão, vezes a taxa de juros, que é de 2% ao mês, vezes 24 meses. Então, eu vou poder, olha, simplificar, 2 zeros, vai ficar 2 vezes 60, que dá 120, que eu vou multiplicar por 24. Multiplicar por 24 é multiplicar por 12 e depois multiplicar por 2. 12 vezes 12 dá 144, então a mesma coisa que eu pegar 1.440 e multiplicar por 2. Isso vai dar 2.880 de juros. Então a dívida, o montante, ficaria 6.000 mais 2.880, que dá 8.880. Só que, né, a quantidade de juros pagos pela televisão, que seria assim, somados, agregados ao de valor de 6.000, ela é inferior. Se a gente pegar os valores da parcela e multiplicar por 24, o valor é inferior a 8.880. Por que que é inferior, né? Porque a partir do momento que você vai pagando as parcelas, você vai amortecendo a sua dívida, vai amortecendo o saldo devedor. Isso é uma série de pagamento. Só que aí tem um detalhe, né? Isso seria falso, essa questão seria verdadeira, né? Seria verdadeira por esse motivo, bom? Mas tem um detalhe. Isso só é verdadeiro, né? Todo o cálculo que eu fiz, é se essas 24 prestações elas são mensais, porque aqui não é mencionado que ela é mensal. Essas 24 prestações poderiam ser bimestrais. Aí, opa, aí o cálculo é outro, o tempo é maior, aumenta-se os juros. Então, há possibilidade de aumento de tempo. Poderia ser 24 anos, onde os juros percorreriam por mais tempo e eu com certeza, né, pagaria um valor superior a 9.000 reais. Né? Tornaria essa questão falsa. Então, essa falta de informação, ela impede que você, de certa forma, atribua verdadeiro ou falso com veemência, com clareza, tá bom? Então, nós temos um possível erro aí, neste item dessa questão. Finalizamos aqui a nossa resolução da nossa prova. Logo, logo, teremos a nossa prova do dia 4. Até mais, pessoal. Valeu!